Hoje eu estou aqui com o doutor Leonardo, no seu escritório de advocacia, e vamos conversar um pouquinho acerca de alguns assuntos que as pessoas têm dúvidas, né, e têm procurado muito os escritórios, os advogados, para esclarecer algum tipo de dúvida, algum tipo de lei. Doutor Leonardo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Doutor, diz uma coisa para a gente. Quais são assim os principais assuntos que as pessoas procuram o senhor aqui no escritório? Quais as principais dúvidas das pessoas? Por exemplo, hoje uma pessoa pega com drogas. Qual a pena que ela tem? Qual o processo que ela sofre? Bom, com relação ao uso de drogas, existem duas situações normalmente que as pessoas acabam sendo presas. Uma é em relação ao uso, propriamente dito, então a pessoa é um usuário de droga e acaba sendo detido pela autoridade policial. Nesse caso, já há algum tempo, ocorre o que a gente chama de despenalização do usuário de drogas. Então, não existe uma pena para ser cumprida. O que acontece é que ele responde a um processo e, no final, a pena não é restritiva de liberdade, mas apenas ela é restritiva de direitos. Então, ele vai ter que prestar um serviço à comunidade, vai ter que fazer algum curso ou passar por um tratamento para que possa deixar de ser usuário, né, e se desvencilhar e vencer o vício da droga. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando pela quantidade que foi pega com ele? A lei não prevê quantidade mínima ou máxima. O que se prevê normalmente é, de acordo com o caso concreto, o juiz analisa se aquela quantidade ou se a circunstância em que ele foi preso, ele foi detido, leva a crer que ele é um usuário ou ele é um traficante. Isso fica a critério tanto da autoridade policial, na sequência pelo Ministério Público, quando vai oferecer uma denúncia criminal, e, por último, pelo judiciário, pelo juiz, em que ele define se a pessoa realmente era um usuário ou se existe algo diferente disso, ou um traficante no caso, né? Que aí é o segundo ponto. Quando é que ela é enquadrada por tráfico? O tráfico é de acordo com a circunstância em que ela for detida. Então, se ela estiver em algum local de grande circulação, portando alguma quantidade, uma quantidade um pouco maior, ou então for localizado em que ele estava repassando, ele estava transportando, o tipo penal de tráfico de droga é um tipo penal bem aberto. Existem várias hipóteses da pessoa ser considerada traficante. Então, se ela planta em casa uma muda de maconha, ela é enquadrada como traficante. Então, e aí o processo criminal é um pouco mais severo, diria bem mais severo. Normalmente a pessoa permanece presa durante toda a instrução do processo, vai ouvir testemunha, vai produzir toda a prova, e aí ao final o juiz vai julgar e verificar se realmente é um caso de ser traficante, ou se não for, ele pode desclassificar e a pessoa passa a responder como usuário. Mas normalmente existem essas hipóteses e é de acordo com o caso concreto o juiz vai analisar. Doutor, falando agora sobre leis de trânsito, quando é que a pessoa pode perder a sua habilitação? Existem algumas hipóteses que a pessoa pode ter suspenso o direito de dirigir, que a gente fala. Normalmente, as hipóteses mais comuns são quando a pessoa atinge o número de 20 pontos no prontuário dela. Ou seja, para cada infração de trânsito cometida, existe uma pontuação. Existe o critério leve, médio, grave e gravíssimo. Então, cada uma dessas infrações existe uma pontuação para a hipótese, e quando ela atinge o número de 20 pontos em razão da somatória das infrações cometidas, é aberto um procedimento administrativo no DETRAN para suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão normalmente é de 1 ano até 3 anos, essa suspensão. Normalmente, também existe a hipótese de suspensão de direito de dirigir quando a pessoa comete uma infração gravíssima. Em algumas hipóteses, há a previsão expressa de que a partir do momento que a pessoa cometa essa infração, ela já automaticamente é instaurado esse procedimento administrativo para suspensão de direito de dirigir. Uma das hipóteses mais comuns é dirigir embriagado. Então, a partir do momento que a pessoa dirige alcoolizado, embriagado, e é constatado isso, já é inicialmente aberto, instaurado esse processo administrativo, além da autuação, de uma multa que é bem pesada atualmente, ela também perde o direito de dirigir por um período estabelecido na legislação. Doutor, a pessoa é obrigada a fazer o teste do bafômetro?
Não, a obrigação ela não é existente. Ninguém pode ser forçado a fazer o teste do bafômetro. O que normalmente acontece é que as pessoas elas não fazem o teste, mas desde 2014 a legislação alterou e agora é possível também a verificação da embriaguez com a simples afirmação da autoridade policial. Então, se a autoridade policial constatar que ela está com a pupila dilatada, que a pessoa está com a pupila dilatada, andar cambaleante e demonstrar alguns indícios de que ela está sob efeito do álcool, a autoridade policial constata, faz um termo de constatação e isso já vale como a verificação, como se fosse um bafômetro. É claro, existem ainda outras formas de verificação. Normalmente, a mais comum é o bafômetro ou o exame de alcoolemia. Então, é colhido sangue para verificar se existe a quantidade de sangue, de álcool no sangue que impediria essa pessoa de dirigir, que é uma tolerância bem mínima. Então, qualquer praticamente gole de álcool acaba já ultrapassando isso. Mas o bafômetro, a pessoa não é obrigada a fazer. Agora, ela pode se negar, porém essa negativa não impede que ela seja e responda por dirigir embriagada. Quando a pessoa ela se sente lesada quanto a uma multa, ela diz, não recebi, não fui eu que fiz, ou não estava a essa velocidade, como é que ela pode fazer para recorrer a uma multa? Quando a multa ela recebe o auto de infração na casa dela, no endereço indicado por ela, ela tem um prazo estabelecido na própria multa. Então, se você for ler o auto de infração, ela fala que até dia tal do tal, essa pessoa tem a possibilidade de apresentar o recurso. Então, normalmente, a primeira fase é indicar um condutor e a apresentação de defesa prévia, que a gente fala. Então, nesse prazo, ela faz a alegação que ela tiver, se ela tiver qualquer alegação que ela tiver, que seja plausível, e essa defesa prévia vai ser encaminhada para a autoridade competente. Analisado essa defesa prévia, caso a autoridade se convença de que os argumentos são plausíveis, esse auto de infração ele é cancelado. Então, ele é anulado e não produz efeito. Caso a autoridade entenda que não há plausibilidade, então não existe fundamento para anulação desse auto de infração, essa defesa prévia vai ser rejeitada e o auto de infração passa a produzir efeito. Ainda existe mais a possibilidade de alguns recursos, mas esgotado esses recursos, a penalidade é aplicada e a multa passa a ser exigível. Estou aqui com o doutor Leonardo, esclarecendo algumas dúvidas para a gente. Doutor, uso capião, quando a pessoa tem o direito a usar esse recurso? A legislação do Código Civil, ela estabelece alguns requisitos para que a pessoa possa adquirir um imóvel através do uso capião. Normalmente existem vários requisitos, mas os requisitos para todos os tipos de uso capião, o primeiro é o que a gente chama de animus domini, ou seja, a pessoa precisa agir como se fosse proprietária daquele imóvel, apesar dela não ter a matrícula, não ser registrado em nome daquela pessoa, mas ela atua como proprietária, ou seja, ela cerca o imóvel, ela cuida, ela constrói ali dentro, ela edifica, e aquilo faz com que ela se considere a proprietária do imóvel. Então, isso é o que a gente chama de animus domini. Doutor, muito boa participação do senhor, agradeço a participação no programa Fique de Olho e foi de grande valia para a instrução do nosso público. Eu que agradeço, muito obrigado.